Beleza, vamos agora para estrutura organizacional, né? A gente vai falar agora dos tipos de estrutura organizacional. Para começar, a gente fala da estrutura organizacional denominada estrutura linear. Dá uma olhada na tela aí. A estrutura chamada de linear é uma estrutura simples que contém vários níveis hierárquicos, também denominada de estrutura de pirâmide. Então, se a gente imaginar aqui uma pirâmide, a gente pode ter uma noção de que na pirâmide tem lá a cúpula, mas que na medida que vai descendo, a gente vai tendo uma base cada vez mais extensa, né? Então a gente pode percebendo que nessa estrutura aqui, a gente vai sempre observando na estrutura linear que eu tenho uma característica marcante que é o excesso de níveis hierárquicos. Então é uma estrutura basicamente chamada de vertical. Você tem que lembrar que a gente fala especialização vertical se referindo mesmo à hierarquia, não é? Então, quando a gente está falando de estrutura linear, a característica aqui fundamental para a prova. Muitos níveis hierárquicos e é uma estrutura denominada piramidal, de pirâmide. Uma questão também marcante nessa questão da estrutura linear é que a gente tem nela a chamada unidade de comando, um termo muito utilizado na prova, pessoal. Você sabe o que é unidade de comando? Bom, a ideia tem que ser sempre assim. Unidade de comando é aquele tipo de estrutura organizacional, é aquele tipo de comando em que cada indivíduo, cada membro da organização se reporta a um único chefe. Olha o diferencial. Eu estou te dizendo que a unidade de comando é o tipo de linha de comando em que cada indivíduo se reporta a um único chefe. Eu não estou dizendo que tem um chefe só na empresa inteira, não estou falando isso. Eu estou falando que cada indivíduo se reporta a um único chefe. Isso é característica da estrutura linear, sabe disso? Dá uma olhada na tela aí. Este modelo de estrutura organizacional, chamado linear, propõe a denominada unidade de comando, conforme preconizada na teoria clássica da administração de Fayol. Então, o Fayol já colocava, né, na ideia da estrutura organizacional, naquela época, na escola clássica da administração, início aí do século XX, né, a gente percebia o Fayol, por exemplo, lançando uma estrutura em que nas organizações, o ideal mesmo para que tivesse maior produtividade, maior eficiência, é que tivesse uma estrutura definida e rígida e fixa, de maneira que cada indivíduo lá iria se reportar a um único chefe. Isso chama-se unidade de comando. Não vamos esquecer mais isso, tá beleza? Dá uma olhada na tela aí. Algumas características da estrutura linear ou piramidal. Bom, a autoridade, ela é linear ou centralizada. Decorre do princípio da unidade de comando, que a gente acabou de falar aqui. Propõe a ideia de que cada operário deve se reportar a um único chefe, reforçando a ideia. Linhas formais de comunicação. Então a gente percebe aqui um excesso de formalização. Lembra aqui a chamada burocracia, não é? Agora a gente fala que neste princípio propõe que a comunicação deve ser realizada apenas pelas vias formais, de acordo com a estrutura prevista no organograma da organização. A estrutura linear preconiza que a comunicação entre as pessoas deve ser apenas a formal, hierárquica. A gente não tem a estrutura informal em ênfase aqui. A estrutura informal, para você, meu querido concurseiro, quando eu falo de organização formal ou estrutura formal, eu estou falando da empresa em si, daquilo que é previsto, daquilo que está previsível no organograma da organização. Se falar estrutura informal, se falar de organização informal, eu estou falando das pessoas, dos relacionamentos. Vou enfatizar para você. Se eu estou falando da estrutura formal, é a organização em si. Se eu estou falando das pessoas, dos relacionamentos, eu chamo de informal, tá beleza? E nessa questão da estrutura linear, a comunicação ela é intimamente formal. Eu não estou falando em nenhum momento de comunicação informal, não me interessa esses relacionamentos interpessoais. Não interessa nessa estrutura chamada de linear. Tá legal? Não vai esquecer disso não? Vamos olhar na tela aí. Centraliza a tomada de decisão. As organizações podem ser, digamos que podem centralizar a tomada de decisão, por isso que a gente chama de pirâmide, porque lá no topo, você lembra que tinha aquele que fica na alta cúpula da administração? Como é o caso da estrutura linear mesmo, que haverá liderança centralizadora. Ou seja, as decisões ocorrem no nível da alta cúpula da administração. A descentralização ocorre com mais frequência nos sistemas mais modernos. Vocês têm que lembrar disso, viu? Enfatizo novamente. Os sistemas mais modernos vão trazer a descentralização. Então a questão é, nos quais as decisões nessa descentralização passam pelo crivo de outros componentes da organização e não apenas da alta cúpula da administração. Se eu estou falando da estrutura linear, você vai ter que associar o linear
há o que, pessoal? Há duas ideias. Primeiro, unidade de comando, e essa questão da unidade de comando sugere um outro termo, sugere para nós a chamada centralização. Tá tranquilo, pessoal? Então, maravilha. A gente, neste momento, vai começar a discutir outros critérios de departamentalização, e por isso que eu chamo a tua atenção só para a gente finalizar isso aqui. Falou da estrutura linear, lembre-se, a estrutura linear é aquela em que eu tenho um monte de níveis hierárquicos, é uma estrutura pautada na unidade de comando, a liderança é centralizadora, onde eu tenho uma comunicação basicamente formal. A estrutura informal ela não é objeto de estudo da estrutura linear. Tá clara essa ideia? Beleza, olha aí na tela. Burocracia agora. Burocracia ela é caracterizada pela elevada formalização e padronização. Inclusive, é nesta ênfase que a gente começa a discutir que quando se trata de formalização e padronização de comportamento, é sempre um aspecto que lembra mesmo a burocracia, tão mal falada nos dias de hoje. Nossa, esse negócio é tão burocrático. Por quê? Por que o pessoal fala mal da burocracia? Porque ela traz a formalização, ela traz o excesso de papelório, muitas vezes, né? Por tarefas operacionais e rotineiras e pré-estabelecidas. Olha que interessante. Tudo o que acontece na burocracia já estava pré-estabelecido, realizados por grande especialização, autoridade centralizada, regras e regulamentos bastante formais, pequena amplitude de controle. Essa é a estrutura chamada de burocrática. Eu quero enfatizar então dois tópicos aqui na burocracia. Primeiro, excesso e elevada formalização e padronização. Outra coisa que eu quero destacar para vocês é a questão da autoridade também centralizada, excesso de regras e regulamentos, e a gente vai falar aqui da chamada estrutura pré-estabelecida, onde tudo o que acontece na burocracia já estava previsto. Burocracia é isso. Na burocracia é um sistema no qual o cidadão que está sendo pago para fazer alguma coisa, ele faz aquilo que já estava pré-estabelecido. Na estrutura burocrática a gente vai falar do chamado homo economicus, é o homem movido a dinheiro. Se eu te pago na burocracia, você tem que fazer aquilo que eu mandei da maneira como eu mandei. Então na burocracia o comportamento do indivíduo ele já é estabelecido, ele é pré-estabelecido. Tá clara essa ideia? Não vai esquecer, né? Vamos olhar a próxima aí? Vantagens e desvantagens, porque a gente fala tão mal da burocracia, mas vamos ver aqui. Ó. Vantagens são racionalização do trabalho, atividades bem definidas, interpretação correta da informação, rotinas e procedimentos pré-estabelecidos, não tem improviso, né? Continuidade da organização, constância e confiabilidade. Desvantagens ou limitações. Primeiro, autorreferida. A burocracia ela se limita demais a seguir os processos, as etapas. É um sistema muito fechado, ele não olha aquilo que acontece fora da organização. É um sistema rígido, não busca se adaptar às demandas, é inflexível por isso e apresenta disfunções, por exemplo, o excesso de papelório, por exemplo, as longas filas. Eu não posso dizer que é característica da burocracia longas filas e o excesso de papelório dentro das organizações públicas, mas é uma disfunção, é um defeito, é algo que pode acontecer por causa do excesso da burocracia. A gente tem que lembrar que a burocracia ela não é ruim, mas o excesso dela ele traz um problema. Agora, olha na tela aí. O critério de departamentalização funcional, que a gente falava em aulas anteriores, está intimamente pautado na burocracia. Falou de funcional, lembre na prova, burocracia. Maravilha, pessoal? Maravilha? Agora a gente pode começar aqui pensando em outros critérios de departamentalização. Contudo, a gente tem que lembrar que o tópico visto aqui é exatamente o que a gente já viu na departamentalização. Olha na tela o que eu estou te falando. Eu estou falando que a gente já estudou a departamentalização funcional. Você está lembrado? Em que eu tinha lá um organograma, não sei se você está se recordando. No organograma eu fiz questão de colocar um exemplo bem clássico, onde a gente tem aí o RH, suponha, o marketing, o financeiro, a gente tem aqui o presidente. E nessa estrutura, meus queridos, a gente vai enfatizar que se eu chamo estrutura funcional, é porque eu utilizo o critério de departamentalização funcional. Departamentalização funcional. Se eu estou falando então dessa questão, você não pode deixar de lembrar que lança a mão da departamentalização funcional, por isso que é chamada estrutura funcional.
O gerente não é generalista. Você está lembrado que o gerente ele não é generalista por quê? Porque ele é especialista numa área. Então o gerente é de RH. Ele não é o gerente geral. Ele é um gerente inferior, aquele que vai estar centrado numa atividade, gerente de marketing, gerente de finanças. Ele não é, então, generalista, mas a autoridade está pautada na especialização. O mesmo funcionário pode reportar a diversos supervisores, de acordo com as especializações dos supervisores e a tarefa que estiver sendo realizada. Então aqui, veja só que interessante. Na estrutura linear, olha só, preste muita atenção. Na estrutura linear, eu comentava que tínhamos a chamada unidade de comando. Você lembra o que é? A unidade de comando é aquela em que o indivíduo se reporta a um único chefe. Foi isso que eu falei com você. Agora nós estamos diante de uma estrutura chamada funcional. A unidade de comando ela não é presente, não está presente na estrutura funcional. Você sabe por quê? Por causa do texto que eu acabei de lançar para você na tela. É aquele texto que mostra, olha aí. O mesmo funcionário pode se reportar a diversos supervisores. Olha aí, acabou. Se o cara pode se reportar a mais de um chefe, eu não tenho unidade de comando. Mas é quase que comum que o cara do RH se reporta apenas ao gerente de RH. O cara do marketing se reporta ao gerente de marketing. E assim o do finanças ao gerente de finanças. Porém, pode acontecer dele se reportar a mais de um supervisor, dependendo daquela especialidade do supervisor e da tarefa que está sendo realizada. Por isso que na estrutura funcional a gente ainda tem a estrutura presente da unidade de comando, mas não acabou com a unidade de comando. A gente pode perceber, só para você não se confundir, se o cara pode se reportar a mais de um supervisor, é porque tem mais de uma linha de comando. Mas a unidade de comando está presente aqui? Está, porque, como eu disse, repito para você, o cara que trabalha no RH, ele se reporta apenas ao gerente de RH. Então isso é a unidade de comando, é o que é comum. Então, aqui na estrutura funcional, não se rompeu totalmente com a unidade de comando, porque ainda tem essa estrutura da unidade de comando. Contudo, eu falo que pode ter um caso em que o indivíduo se reporta a mais de um supervisor. Pode acontecer, né? Então, nessa estrutura, eu posso propor a você agora o seguinte raciocínio. Na estrutura linear, tenho unidade de comando? Tenho. O indivíduo se reporta a um único chefe. E na funcional também tenho a unidade de comando? Tenho também. Porém, na funcional, pode acontecer de o indivíduo se reportar a mais de um chefe, fugindo um pouco, então, da chamada unidade de comando. Tá clara a ideia? Olha na tela aí. Estrutura chamada de divisional. Na prova, tem sido comum o examinador de algumas bancas, inclusive esta que você está se preparando agora para fazer essa prova, essa estrutura divisional tem caído. Este termo divisional, ele engloba departamentalizações diversas. Quando eu falo divisional, estou dividindo a empresa. Pode ser por produto e serviço, por cliente, por projeto. Então essa estrutura divisional, ela para nós vai ser um termo que engloba vários outros tipos de estruturas. É só isso. Então eu tenho a estrutura de departamentalização, por exemplo. Eu tenho a por cliente, por serviço, produto, por projeto. Eu tenho a departamentalização por processo, por território, geográfica. Estou dividindo a empresa de diversas formas, certo? Eu chamo isso de divisional. Tá clara a ideia? Beleza, pessoal? Vamos olhar a próxima aí? Estrutura matricial. Essa aqui eu chamo tua atenção. Você que está com muito sono nesse momento, você pode até dar uma pausa para ir tomar um café. Dá uma pausa aí, vai tomar um café e vai tomar uma água. Porque quando você voltar, eu quero te falar da estrutura matricial. Beleza? Ok, agora que você voltou, a estrutura matricial, ela é um modelo híbrido. Professor, o que vem a ser o modelo híbrido? O modelo híbrido, para nós, ele representa aqui uma chamada mistura. Uma mistura de dois tipos de estrutura organizacional. Sabe de um caso? Se eu pegar a estrutura funcional, que você já conhece, e associá-la com uma outra estrutura de organização, divisional. Lembre-se que a divisional engloba outras estruturas que a gente já conhece aqui. Então, se eu pegar a funcional mais uma outra qualquer, tipo funcional mais projetos. Funcional mais projetos. Seria um tipo de matricial. Quer ver um outro exemplo? Se eu pegar a funcional mais produto e serviço, seria também um tipo de estrutura chamado de matricial. Então
Então não tem segredo não, quando eu falo de matricial, modelo híbrido. Agora, por que eu falo de estrutura matricial com tanta ênfase assim? Primeiro porque é um modelo muito utilizado, muito difundido hoje. Então, muito conhecido, muito utilizado. Depois que, se na funcional eu tinha desvantagens do tipo, na funcional o cara tinha um foco muito limitado, no funcional o cara tinha uma especialização elevada, na estrutura funcional a gente tinha uma comunicação ruim entre os membros da organização, entre os diversos departamentos da organização. Na estrutura chamada matricial, a gente vai pegar tudo que é coisa boa da funcional, o que é coisa boa da divisional, e nós vamos associar. Então, neste caso da matricial, o que se destaca é uma maior coesão e comunicação do grupo. Isso você tem que lembrar para a prova. Falou da estrutura matricial, maior coesão e comunicação do grupo. De maneira que a gente está falando aqui de uma estrutura em que agora eu vou associar a estrutura funcional, que é a especialização na função, mais a estrutura de projetos, que é o foco no projeto, ou no produto, ou no serviço. A gente agora vai ter uma linha de comunicação muito mais extensa. A gente não vai agora estar preocupado tanto com aquela linha de comando, com aquela burocracia da funcional. Agora eu vou ter uma comunicação mais tranquila dentro os departamentos da organização, favorecendo a criatividade e inovação, coisa que não tinha na departamentalização funcional. Vou enfatizar de novo para você, então. A gente está falando de um critério de departamentalização matricial. O diferencial é favorece a criatividade e inovação e melhor comunicação e coesão de todo o grupo de trabalho. Na funcional tinha um problema. Na funcional não favorecia a criatividade e inovação, porque era todo mundo naquela atividade continuada e rotineira. Na funcional a comunicação interdepartamental era ruim e na matricial tudo aquilo que era ruim da funcional acabou e agora eu tenho uma boa comunicação, eu tenho um favorecimento da criatividade e da inovação. Agora tem um detalhe que você não pode deixar de lembrar para a matricial. Sabe qual é? É a estrutura que eu falo de linha de comando. Na departamentalização funcional, estava bem claro quem ia fazer o quê. O cara do RH, atividade de RH. O cara do marketing, atividade de marketing. E o gerente ali, o superior, ele era na realidade muito tranquilo também, porque o gerente de RH manda naquele que está abaixo dele. Aqueles funcionários do departamento de RH. Agora a gente está diante de um modelo chamado matricial. E sabe qual é o que grande se destaca aqui nessa estrutura matricial? Vou te dizer. Na estrutura matricial, a gente vai observar que eu tenho múltiplas subordinações. Então eu tenho aqui o rompimento total com a unidade de comando. Você lembra da unidade de comando? Pois é, nela o indivíduo se reporta a um único chefe, não é isso? E agora a gente está falando da estrutura matricial como sendo aquela que rompe com essa unidade de comando, trazendo para nós múltiplas subordinações, o que não é positivo, e traz também uma certa incongruência e indefinição de papéis e relações. É muito comum isso também na estrutura matricial. Contudo, apesar de ser uma estrutura complexa, ela é muito utilizada e muito difundida. Dá uma olhada na tela aí. Observe que neste caso haverá uma dupla linha de comando. Não há unidade de comando neste modelo, então rompe com essa unidade de comando, não há unidade de comando. Por exemplo, o gerente de RH deve discutir ações de RH no departamento de produto A com o gerente do departamento do produto A. Assim, cada funcionário ele passa a ter dupla subordinação, no mínimo, ao gerente funcional e ao gerente de produto e serviço, no caso. Então, retira as desvantagens dos dois modelos, pega tudo que era ruim na funcional e retira, tudo que era ruim na de produto e serviço e retira, e agrega só vantagens. Melhor coesão e comunicação do grupo, foi o que eu te falei agora há pouco. Então, na funcional, a comunicação e coesão do grupo era ruim, agora você tem uma melhor comunicação e coesão do grupo. Facilita a coordenação de tarefas complexas, interdependentes. Permite que os especialistas tenham uma relação com vários setores da organização. Então, aqui, ó, favorece a chamada criatividade e inovação. Oferece economia de escala e, de certa forma, a gente pode olhar esse organograma. Observe neste organograma, eu tenho o presidente, o diretor de marketing, o administrativo e o diretor técnico. Mas eu tenho também, dentro de cada setor desse, o departamento, olha, comércio e indústria dentro do marketing, o RH e o financeiro dentro da administração, e o de produto A e produto B dentro da direção técnica. Observe que eu estou sempre misturando, ó, a funcional com a estrutura, digamos que, outra aqui, ó, de produto e serviço, tá vendo?
eu tenho aqui a funcional com a de produto e serviço, eu tenho aqui a funcional e aqui eu tenho um foco na direção administrativa. Eu quero só que você lembre que toda vez que eu falar da matricial, vai ser a funcional mais algum outro modelo, mais algum outro. Isso é um modelo chamado de híbrido. Nesse organograma eu mostro uma mistura total. Eu tenho aqui marketing com comércio e indústria, diretor administrativo com RH e finanças, diretor técnico produto A e produto B. Veja que eu tenho uma mistura de diversos critérios de departamentalização. Tá claro isso? Então, nessa perspectiva, a gente encerra aqui falando da estrutura matricial e volta daqui a pouco falando de outras estruturas organizacionais. Um abraço para você, até mais.